A Voz do Silêncio, Helena Blavatsky, editora Pensamento. Fragmento 2, As Duas Sendas. E agora, ó Mestre da Compaixão, ensina o caminho aos outros homens. Olha, todos aqueles que batem à porta em busca de admissão esperam na ignorância e trevas ver escancarado o portal da doce lei. A voz dos candidatos. Não quererás tu, mestre de tua própria misericórdia, revelar a doutrina do coração? Recusar-te-ás guiar teus servos até a senda da libertação? Diz o mestre, as sendas são duas, as grandes perfeições, 3. 6 são as virtudes que transformam o corpo na árvore do conhecimento. Quem se aproximará delas? Quem entrará nelas primeiro? Quem ouvirá primeiro a doutrina das duas sendas em uma? A verdade revelada sobre o coração secreto? A lei que, evitando a erudição, ensina a sabedoria, revela uma história de tribulações. Ai, ai, que todos os homens possuam a laia, sejam unos com a grande alma, e possuindo a laia lhes aproveite tão pouco. Repara como, tal qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, a laia é refletido pelos pequenos e pelos grandes, espelha-se nos átomos mais tênues, e contudo não logra chegar ao coração de todos. Ai que tão poucos sejam os homens que se aproveitam do dom, da inapreciável dádiva de aprender a verdade, a exata percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o discípulo, ó mestre, que farei eu para alcançar a sabedoria? Ó sábio, que farei eu para conseguir a perfeição? Procura as sendas, mas olha-no-se limpo de coração antes de empreenderes a viagem. Antes de dar o primeiro passo, aprende a discernir o real do falso, o fugaz do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina do olho da doutrina do coração. Sim, a ignorância é qual redoma fechada e sem ar, e a alma um rouxinol dentro dela. A ave canora não gorjeia, nem pode mover uma pena, mas emudece e entorpece, e morre de exaustão. Mesmo a ignorância é preferível à erudição da cabeça, sem a sabedoria da alma, para iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem brotar nem crescer num vácuo sem ar. Para viver e colher experiências, a mente necessita de amplitude e profundidade, e pontos que atraiam para a alma de diamante. Não procures estes pontos no reino de Maya, mas voa alto, além das ilusões. Busca o eterno e imutável Sati, desconfiando das falsas insinuações da fantasia. Pois a mente é qual um espelho, colhe pó enquanto reflete. São necessárias as suaves brisas da sabedoria da alma para limpar o pó de nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir tua mente e alma. Foge da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto às decepções do mundo. Desconfia os teus sentidos, eles são falsos. Mas dentro de teu corpo, o santuário de tuas sensações, busca no impessoal o homem eterno. E tendo-o procurado fora, olha para dentro. Tu és Buda. Evita os elogios ao devoto. Os elogios conduzem à autoilusão. Teu corpo não é o eu. Teu eu é em si sem corpo, e não o afetam elogios nem censuras. O autoconvencimento, discípulo, assemelha-se a uma elevada torre, à qual subiu um louco soberbo. Ali se senta em orgulhosa solidão e despercebido de todos, menos de si próprio. A falsa erudição é rejeitada pelos sábios e espalhada aos ventos pela boa lei, cuja roda gira para todos, humildes e soberbos.
A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos: vejam, eu sei. Os últimos, os que humildemente têm colhido, em voz baixa confessam: assim ouvi. Grande peneiradora é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei gira rapidamente, moe noite e dia, separa do doirado grão as cascas inúteis e da farinha o farelo. A mão do karma guia a roda, cujas rotações marcam as palpitações do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha, a falsa erudição é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha com as águas límpidas de Amrita. Mas se amassas cascas com o orvalho de Maya, não poderás criar mais que alimento para as negras pombas da morte, as aves do nascimento, decadência e tristezas. Se te dizem que para te tornares Arhan, tens de cessar de amar todos os seres, dize-lhes que mentem. Se te dizem que para obter a libertação tens que detestar tua mãe e desprezar teu filho, de renegar teu pai e chamá-lo dono de casa, de renunciar a toda compaixão pelos homens e animais, dize-lhes que é falsa sua linguagem. Assim ensinam os tísticas, os incrédulos. Se te ensinam que da ação nasce o pecado e da inação a bem-aventurança absoluta, dize-lhes que estão errados. Incontinuidade da ação humana, libertação da mente da escravidão pela cessão de pecados e faltas, não são para os egos Deva. Assim diz a doutrina do coração. O Dharma do olho é a incorporação do externo e do não existente. O Dharma do coração é a incorporação de Bodhi, o permanente e o eterno. A lâmpada brilha quando estão limpos pavio e óleo. Para limpá-los, requer-se um limpador. A chama não sente o processo da limpeza. Abre aspas. Os ramos da árvore são sacudidos pelo vento. O tronco permanece imóvel. Fecha aspas. Tanto a ação como a inação podem ter cabida em ti, teu corpo agitado, tua mente tranquila, tua alma tão límpida como um lago de montanha. Queres tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, Alanu, não creias que sentando-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creias que a vida alimentada de plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, ó devoto, que isto te conduzirá à meta da libertação final. Não julgues que a partir dos ossos, lacerar carne e músculos, te unam ao teu eu silencioso. Não julgues que, vencidos os pecados de tua forma grosseira ou vítima de tuas sombras, teu dever esteja cumprido para com a natureza e o homem. Os benditos seres desdenharam tal conduta. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa do sofrimento humano, imediatamente abandonou o doce, mas egoísta descanso dos tranquilos desertos. De Aranyaka, ele se tornou o instrutor da humanidade. Depois de haver ingressado no Nirvana, Jolai pregou em montanhas e planícies e proferiu discursos nas cidades, a devas, homens e deuses. Semeie ações bondosas e colherás os seus frutos. A inação num ato de misericórdia se converte em ação num pecado mortal. Assim diz o sábio. Quererás abster-se da ação? Não é assim que tua alma obterá tua libertação. Para alcançar o Nirvana, é mister alcançar o autoconhecimento. E o autoconhecimento é filho de atos amorosos. Tem paciência, candidato, como quem não teme fracassos nem corteja êxitos. Fixa o olhar de tua alma na estrela cujo raio és, a flamejante estrela que brilha dentro das obscuras profundezas do ser permanente, dos campos ilimitados do ignoto.
Tem perseverança como aquele que tem de persistir eternamente. Tuas sombras vivem e se desvanecem. Aquilo em que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, porque é conhecimento. Não é da vida fugaz, é o homem que foi, que é e será, para quem a hora nunca soará. Se quer escolher doce paz e descanso, discípulo, semeia com sementes do mérito os campos de futuras colheitas. Aceita as dores do nascimento. Afasta-te da luz do sol para a sombra, a fim de abrires mais espaço a outros. As lágrimas que regam o solo árido da dor e da tristeza fazem nascer as flores e os frutos da retribuição kármica. Da fornalha da vida humana e de seu fumo denso saltam chamas aladas, chamas purificadas, que erguendo-se alto, sob o olhar kármico, descem por fim o tecido glorioso das 3 vestes da senda. Tais vestes são Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, a veste sublima. A veste Shangna, é certo, pode comprar a luz eterna. A veste Shangna só dá o nirvana da destruição, detém o renascimento, mas o Alanu também mata a compaixão. Não mais podem os Budas perfeitos que vestem a glória do Dharmanakaya ajudar a salvação do homem. Ai, devem os eu ser sacrificados ao eu, à humanidade, ao bem-estar de unidades? Sabe, ó principiante, que esta é a senda aberta, o caminho da beatitude egoísta, evitado pelos Bodhisattvas do coração aberto, os Budas de compaixão. Viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 gloriosas virtudes é o segundo. Adotar a humilde veste de Nirmanakaya é abrir mão da bem-aventurança eterna para o eu, a fim de ajudar a salvação do homem. Alcançar a bem-aventurança do Nirvana para renunciá-la é o passo supremo, final, o mais elevado na senda da renúncia. Sabe, ó discípulo, esta é a senda secreta, a escolhida pelos Budas de perfeição, que sacrificaram o eu aos eus mais fracos. Todavia, se a doutrina do coração paira demasiado alto para ti, se necessitas ajudar-te a ti próprio e temes oferecer ajuda aos outros, então, ó tu de coração tímido, acautela-te em tempo, contenta-te com a lei da doutrina do olho. Espera ainda, pois se a senda secreta não é acessível hoje, estará ao teu alcance amanhã. Aprende que nenhum esforço, por mínimo que seja, tanto na direção certa como na errada, pode desvanecer-se no mundo das causas. Nem a fumaça desfeita fica sem traços. Abre aspas. Uma palavra brusca proferida em vidas passadas não se perde, mas renasce sempre. Fecha aspas. A pimenteira não produz rosas, nem a argente a estrela do jardim se torna espinho ou cardo. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã. Na grande jornada, as causas semeadas cada hora produzem cada qual sua colheita de efeitos, porque uma rígida justiça governa o mundo, com um potente impulso de sua ação infalível. Ela traz aos mortais vidas de felicidades ou aflições, que são a progenie kármica de todos os seus anteriores pensamentos e atos. Aceita, pois, tanto quanto o mérito te haja reservado. Ó tu de coração paciente, anima-te e contenta-te com a sorte. Tal é o teu karma, o karma do ciclo de teus nascimentos, o destino daqueles que em sua dor e tristeza nascem simultaneamente contigo. Regozijam-se e choram de vida em vida, encadeados a tuas ações anteriores. Age tu por eles hoje, e eles agirão por ti amanhã. É do botão da renúncia do eu que nasce o doce fruto da libertação final. Condenado a perecer é aquele que, temeroso de Mara, se abstém de ajudar o homem, para não agir pelo eu. O peregrino que queira refrescar seus cansados membros em águas correntes, mas não se atreve a mergulhá-los de pavor à corrente, arrisca-se a sucumbir de calor. E nação baseada no medo egoísta não pode dar senão maus frutos.
O devoto egoísta vive sem finalidade. Vive em vão o homem que não leve a cabo a tarefa que lhe foi assinalada na vida. Segue a roda da vida. Segue a roda do dever para com a raça e a família, o amigo e o inimigo, e imuniza tua mente aos prazeres e à dor. Esgota a lei da retribuição kármica. Adquire seeds para o teu futuro nascimento. Se não podes ser o sol, se então um humilde planeta. Sim, se estás impedido de brilhar como o sol meridiano sobre a montanha nevada da pureza eterna, escolhe então, ó neófito, um curso mais humilde. Mostra o caminho, embora apagadamente perdido entre a multidão, tal qual faz a estrela vespertina aos que seguem sua trilha no escuro. Contempla Migmar, como em seus véus carmesins, seu olhar se espraia sobre a terra adormecida. Contempla a aura ígnea da mão de Lagpa, estendida com amor protetor sobre a cabeça de teus ascetas. Ambos são agora servos de Nima, deixados em sua ausência como vigilantes silenciosos da noite. Contudo, ambos, em kalpas passados, foram brilhantes Nimas, e em dias futuros talvez possam tornar-se dois sóis. Tais são as descidas e subidas da lei kármica na natureza. Sê Olanu como eles, dá luz e conforto ao fatigado peregrino, e busca o que sabe menos que tu, que em sua mísera desolação está faminto pelo pão da sabedoria, sem um instrutor, esperança ou consolação, e fala ouvir a lei. Dize-lhe, ó candidato, que aquele que faz do orgulho e do amor próprio servos da devoção, que aquele que é apegado à existência, contudo se mostra paciente e submisso à lei, como uma delicada flor aos pés de Shakyatubhipa, torna-se Srotapati neste nascimento. Os seeds de perfeição podem parecer remotos, muito remotos, porém está dado o primeiro passo. Ele entrou na corrente, e talvez adquira a visão da águia, das montanhas, o ouvido da tímida corça. Dize-lhe, ó aspirante, que a verdadeira devoção lhe pode restituir o conhecimento, aquele conhecimento que foi seu em anteriores nascimentos. A visão e a audição dévicas não se podem obter numa curta existência. Se humildes, se queres adquirir a sabedoria. Ser mais humilde ainda quando houveres-te assenhoreado da sabedoria. Ser como o oceano que recebe todos os rios e riachos. A imensa calma do oceano permanece inalterada, ele não o sente. Refreia teu eu inferior com o teu eu divino. Refreia o divino com o eterno. Sim, grande é aquele que é o matador do desejo. Maior ainda é aquele em que o eu divino matou o próprio conhecimento do desejo. Vigia o inferior para que não macule o superior. Dentro do teu eu está o caminho para a libertação final. Esse caminho começa e termina fora do eu. Não louvado pelos homens e humilde, é a mãe de todos os rios, a orgulhosa visão de Títica. Aos olhos dos nécios, vazia é a forma humana, embora cheia das doces águas de Amrita. Ademais, a origem dos rios sagrados é a terra sagrada, e aquele que possui a sabedoria é respeitado por todos os homens. Arhãs e sábios de visão ilimitada são raros como a floração da árvore Udúmbara. Os arhãs nascem à meia-noite, tal como a planta sagrada de 9 e 7 hastes, a flor sagrada que desabrocha e viceja na escuridão do puro orvalho e no leito gelado dos nevados cumes, cumes não pisados por nenhum pé pecaminoso. Ninguém Olanu se torna arhã na existência em que a alma começa pela primeira vez a ansiar pela libertação. Mas, ó tu ansioso, a nenhum guerreiro voluntário da fera luta entre o vivo e o morto, e a nenhum recruta poderá jamais ser-lhes negado o direito de entrar na senda que conduz ao campo de batalha, porque ou vencerá ou cairá. Sim, se vence, o nirvana será seu,
antes de abandonar a sua sombra, a sua envoltura mortal. Essa causa prenhe de angústias e de dor inevitáveis, os homens honrarão nele um Buda grande e santo. E se cai, ainda assim não cairá em vão. Os inimigos que matou na última batalha não voltarão à vida no próximo nascimento que lhe tocará. Mas se queres alcançar o Nirvana ou arrojar fora o prêmio, que o fruto da ação e inação não seja o teu motivo, ó tu de intérprete coração. Sabe que o Bodhisattva, que troca a libertação pela renúncia para revestir-se das misérias da vida secreta, é chamado 3 vezes honrado, ó candidato à dor através dos ciclos. A senda é uma, discípulo, mas dupla no final, e seus estágios estão marcados por 4 e 7 portais. Num extremo, bem-aventurança imediata, e no outro, bem-aventurança diferida. Ambas são a recompensa do mérito, a escolha é tua. A senda única se torna 2, a aberta e a secreta. Destas, a primeira conduz à meta, e a segunda à autoimolação. Quando ao permanente sacrificado mutável, o prêmio é teu. A gota retorna ao lugar de onde veio. A senda aberta conduz à mudança imutável. O Nirvana, o estado glorioso do absoluto, a bem-aventurança além do entendimento humano. Assim, a primeira senda é a libertação. Mas a segunda senda é renúncia, e por isso é chamada a senda das aflições. A senda secreta conduz o Arhan a indivisíveis aflições mentais, aflição pelos mortos-vivos, e impotente compaixão pelos homens das tristezas kármicas. Os frutos do karma, os sábios não ousam deter. Pois está escrito, abre aspas, ensina a evitar todas as causas, aos ondulantes efeitos, como às grandes vagas da maré, deixará seguirem o seu curso. Fecha aspas. O caminho aberto, tão logo hajas atingido sua meta, te levará a rejeitar o corpo bodhisátvico e fazer-te entrar no triplamente glorioso estado de Dharmakaya, que é o perpétuo esquecimento do mundo e dos homens. O caminho secreto também conduz à bem-aventurança para a nirvânica, porém ao fim de inumeráveis kalpas. Nirvanas, ganhos e perdidos por piedade e compaixão sem limites pelo mundo dos ilusos mortais. Mas está dito, os últimos serão os maiores. Samyak, Sambuddha, o mestre da perfeição, renunciou seu eu pela salvação do mundo, detendo-se no limiar do Nirvana, estado imaculado. Conheces agora os 2 caminhos. Soará a tua hora de escolher, ó tu de alma ardente, quando houveres chegado ao fim e transposto os 7 portais. Esclarecida está a tua mente. Não mais estás enredado em pensamentos ilusórios, pois aprendeste tudo. Desvelada está ante ti a verdade, e fita-te gravemente, diz ela, abre aspas, doces são os frutos do repouso e da libertação por amor ao eu. Porém mais doces ainda são os frutos do longo e penoso dever. Sim, a renúncia por amor aos outros, aos semelhantes que sofrem. Fecha aspas. Aquele que se torna pratyeka Buda só reverencia o seu eu. O Bodhisattva, que ganhou a batalha, que tem o prêmio na palma de sua mão, e contudo diz em sua divina compaixão, abre aspas, por amor aos outros, adio esta recompensa, fecha aspas, realiza maior renúncia. Esse é um salvador do mundo. Repara, a meta da bem-aventurança e a longa senda das aflições estão no extremo fim. Uma ou outra podes escolher, ó aspirante às tristezas, através dos ciclos vindouros. Vajraprani 1